Sou totalmente na minha, levemente introvertida. Levemente introvertida, com Giliane Vicente. Imagina crescer numa casa com pais extrovertidos e ter que atender dezenas de pessoas por dia no seu primeiro trabalho. Por fora, você é simpática, comunicativa, boa de conversa, mas por dentro, cada ligação, cada reunião, cada palavra parece sugar a sua energia aos poucos. Foi assim que a Isabela viveu por anos, até descobrir que, na verdade, ela é introvertida. Hoje, no segundo papo entre introvertidos, a Isa conta como parou de se forçar a viver no modo extrovertida e como começou a respeitar a sua própria bateria social. Sejam bem-vindos, eu sou a Giliane Vicente e esse é o Levemente Introvertida, um podcast sobre os desafios de ser uma pessoa introvertida num mundo que aparentemente ama os extrovertidos. Se você se identifica ou busca entender melhor a introversão, fica com a gente até o final. E não se esqueça de seguir o podcast no Spotify e no YouTube. Deixe a sua avaliação e compartilhe suas opiniões sobre o episódio na caixa de comentários. Essas ações são de grande ajuda para o meu trabalho, que é totalmente independente. Vamos lá? Seja bem-vinda, Isa. Quero te agradecer, né, pela sua presença aqui no Bate-Papo entre Introvertidos. Essa já é a segunda edição e eu fiquei muito feliz quando eu recebi sua mensagem, né, e interessada em participar. Conta um pouquinho pra gente quem que é a Isabela. A Isabela, vamos lá primeiro, né, obrigada pelo convite, muito obrigada, fiquei muito feliz. Conhecer o seu perfil foi um divisor de águas na minha vida muito importante, assim, de ter um lugar onde eu me encaixe, né, pessoas que entendem o que eu sinto, não me sentir estranha, né, porque eu acho que esse é um sentimento que deve ser muito compartilhado com muita gente introvertida, né, que é aquele sentimento de estranheza, será que elas têm algum problema, será que o problema é comigo, né. Isabela é uma pessoa que passou por muitos altos e baixos durante a vida, psicologicamente falando, e hoje eu entendo que grande parte disso tem a ver com a questão de eu não me entender, né, por ser criada por pais extrovertidos também, não culpo eles, coitados, né, foram ótimos pais, mas é difícil, é difícil para quem é extrovertido entender, né, uma pessoa que é mais introvertida, que não quer que não quer fazer determinada coisa e etcétera. Sou uma pessoa muito empática, né, por eu ter passado por períodos de depressão muito forte, aprendi a o verdadeiro significado da empatia, né, que é você tentar pensar como o outro, né, e não a gente se colocar no lugar do outro, né, porque cada pessoa pensa de uma forma e age de uma forma. E eu gosto muito de ajudar pessoas. Se eu puder ajudar, ouvir, eu sou uma ótima ouvinte, eu gosto de conversar e através da escrita eu achei uma forma de me expressar, mesmo que às vezes seja uma escrita um pouco melancólica, triste, mas é uma forma de me expressar que acaba compartilhando de pensamentos que várias pessoas passam também. E é uma parte sua, né, então é muito recompensador, né, poder, ler o que as pessoas escrevem, né, sobre elas, sobre a vida. Eu acho uma maneira de se expressar muito linda, né, a escrita. E quando eu li sua mensagem, eu vi que você representava muitas introvertidas ali do canal, né, porque quando você me falou que você nem sabia, né, que era introvertida, que você simplesmente atuava, né, como uma extrovertida. De repente você descobriu que isso era uma atuação, né. Só que você se sentia muito cansada. Falei: "Nossa, ela realmente ela representa o as nossas seguidoras dela no canal". Isso mesmo. Eu sempre senti um cansaço muito grande, às vezes eu achava que era falta de vitamina, né, que era porque os pais sempre falam: "Você tá muito cansada, é falta de vitamina, de fazer exercício". Aí eu fiz exercício, fui no médico, estava tudo certo, né, e eu nunca consegui entender, assim,
por que que eu vivia tão cansada. Eu podia ter uma noite de sono boa, uma rotina boa de exercício, de alimentação, mas eu vivia cansada, né, e eu nunca consegui entender isso, porque o meu primeiro trabalho, né, que comentei com você na nossa conversa, foi na área de consultora de vendas, de telemarketing, que é um trabalho totalmente desafiador para quem é introvertido, né, então eu tive que aprender a me comunicar, fazer ter aquela questão de persuasão, né, de convencimento com a pessoa, e é uma coisa muito difícil fazer. Vender é difícil, né. E desde então eu fui entendendo, eu fui indo de serviço em serviço, e com isso eu fiquei achando que isso era parte da minha personalidade, saber falar, e não que eu aprendi na marra, na verdade eu aprendi a falar assim, com a vida mesmo, né, atendimento ao público, já apliquei em treinamentos, muitos inclusive apresentei workshop de treinamento de excelência de atendimento ao cliente, são várias coisas desafiadoras para mim, que na hora que eu tô lá fazendo, eu sinto uma adrenalina enorme, quando eu saio de lá parece que um caminhão passou em cima de mim, né. O corpo todo fica dolorido, né? Isso, exatamente, sempre senti essa dor no corpo, né. Inclusive, até recomendo aí, pessoal, as introvertidas e introvertidos, façam massagem, ajuda muita gente que é muito tenso. Isso tem me ajudado muito, inclusive, porque a gente vive tenso, né. Absorvendo, né, tudo que está acontecendo ali ao redor. E pais extrovertidos, né, primeiro trabalho, telemarketing. Então realmente, você, eh, seguiu ali como uma extrovertida mesmo, porque telemarketing você não tem pausa, né, você é uma ligação atrás da outra. Aí chegava em casa, família que fala bastante. Então, que você lembra, assim, de ouvir algum tipo de crítica em casa ou no trabalho? Em casa nem tanto, era mais no trabalho mesmo, assim, eu tenho uma voz forte, né, razoavelmente forte, então eu tive que usar técnicas para que minha voz ficasse mais feliz na ligação, que era falar sorrindo, né. E eu não entendia, eu falei: "Gente, por que isso?" Mas aí realmente eu vi a diferença, né, no meu tom de fala, sorrindo, no meu tom de fala falando normal, que pra mim eu estava normal, né. Mas em casa não, assim, a minha mãe, ela é uma pessoa que gosta muito de música, que gosta muito de dançar, eu também gosto muito de música, gosto de dança, inclusive. Só que ela nunca cobrou questão de comportamento meu, nunca questionou nada disso. Meu pai sempre foi um grande piadista, né, uma pessoa artística, que comunicava com todo mundo, pra qualquer pessoa da cidade conhece ele, né. Então, assim, totalmente ao contrário de mim, eu já não queria que ninguém me conhecesse, queria ficar ali na minha, quietinha, né. Então, assim, a questão de chegar em casa, eh, depois de um dia de serviço, por exemplo, de telemarketing, aí às vezes meu pai falava bastante, né, que meu pai era bem mais extrovertido, assim. Eh, eu cansava tanto, que às vezes eu queria, por exemplo, ficar na casa de alguém pra eu descansar um pouco, entendeu? Não por não gostar dele, mas por querer silêncio um pouquinho, né. Para poder recarregar um pouco, né, a bateria social, porque você já gastou um monte tendo que falar com um monte de gente no trabalho, né, e chegando em casa. E me fala uma coisa, eh, você ouvia, não sei se você vai conseguir se lembrar disso, mas você ouvia as pessoas falando que você era mais quieta em casa? Em casa nem tanto, mas em casa como ficava mais à vontade, eu conseguia conversar, assim, etcétera. Mas em ciclos de amigos, sim. Eu lembro que principalmente na minha adolescência ali, por eu ser muito séria, é que aqui eu tô sorrindo, mas eu tenho muita cara de brava. As pessoas acabavam associando que eu era uma pessoa brava, por falar com a voz firme, por falar sério, então, questão de escola, assim, eu sofri muito, as pessoas falavam que eu era grossa, e eu falava: "Gente, mas eu não tô falando nada demais, meu Deus do céu, só tô falando não, por que que é tão difícil ouvir não?", entendeu? Eu sou muito objetiva, assim, falando, né. E isso eu acabei sofrendo muito bullying com isso, né, porque as pessoas não entendiam o meu jeito, eu era uma pessoa quieta na sala, e isso as pessoas pontuavam que eu era quieta, mais fechada, mais na minha,
Só que se eu tinha um grau de intimidade, eu conversava um pouco, cansava, já saía de perto também, né, mas eu interagia um pouco melhor, mas eu senti isso mais uma questão da escola, assim, as pessoas estranhavam que eu era muito quieta. E eu acho que pelo meu pai ser uma pessoa bem conversadora, acho que eles acabavam esperando que eu fosse também, mas eu não sou assim, eu gosto de conversar, mas eu também gosto de ficar no meu cantinho. Na minha casa, meu pai era muito extrovertido, minha mãe introvertida, minha irmã mais nova extremamente extrovertida, e o meu irmão, ele eu acho que ele navega ali entre ele é Ele meio fica ali. na ambiversão, né, um Meu pouquinho de marido é assim. um pouquinho de cada traço ali de personalidade. Aham. E você disse que você tem oratória, você também se acha uma pessoa simpática, só que mesmo assim você percebia que você tinha que se comunicar mais como uma pessoa extrovertida, né, no seu trabalho, porque você falou que também saiu desse trabalho de telemarketing e foi para um outro trabalho na área comercial, foi isso? É, na verdade, eu sempre trabalhei indiretamente com a parte comercial, né. Mas nesse caso eu entrei no 0800, que era a parte de suporte ao cliente. Então, assim, eu atendia 90 ligações por dia, por exemplo, né. Então eu falava o dia todo, durante 6 horas ali, que é a carga horária, eu falava sem parar. Se eu fazia hora extra, eu falava mais ainda. Então, eu realmente eu cansava de falar, eu cansava de falar. Nossa, eu queria chegar e ficar quieta. A pessoa perguntava se eu estava bem, eu só acenava com a cabeça, né. E nesse serviço, foi onde foi assim, uma grande virada de chave que eu comecei a entender que eu estava sendo forçada, entre aspas, pelas pessoas, assim, né, incentivada, não sei qual que seria a palavra, a que eu falasse mais, a que eu conversasse mais, né. E eu demorei uns 5 anos para entender isso, assim. Eu entrei no 0800, então eu tive que melhorar a questão da minha forma de falar, né, porque do meu tom de voz, etcétera. E tinha monitoria, tem tudo isso, né. E depois eu fui promovida, então era meio que um backup ali da supervisão, né. Então eu tinha que liderar uma equipe. Então, liderar uma equipe você tem que falar bem, você tem que ser bem clara no que você fala. Aí eu dava treinamentos, então eu tinha que ter uma boa oratória, conversar bem. Então assim, mas eu era muito nova, eu era muito nova, então como eu via, assim, uma oportunidade de crescer financeiramente, eu ia. Eu fui indo, até que eu acabei entrando num colapso, que aí que eu tive depressão, porque eu não entendi os meus limites, não respeitei eles também, entendeu. Aí, hoje eu também trabalho, assim, com a parte comercial, mas é bem mais tranquilo, é um comercial mais administrativo, eu não lido tanto com pessoas. E você acha que foi a partir daí que você começou a entender muito um pouco mais como você funcionava? Sim, porque aí eu comecei a fazer terapia, né, entrei com medicação, né, que é, assim, é algo muito triste, a gente demorar tanto para se entender, né, que é um problema muito grande que os introvertidos passam, né. Nossa, por que que eu demorei tanto para entender que eu estava ultrapassando meu limite, que eu não estava respirando, parando um pouquinho, sabe, uma coisa boba de você ir ali tomar uma água, olhar um pouco para o nada, respirar um pouco, né, fazer as pausas durante o trabalho, né. Eh, Foi aí que eu comecei a entender, assim, que eu achava que eu era extrovertida por eu ser uma pessoa simpática, que se preocupa com as outras pessoas, mas na verdade não. Eu posso ser assim, mas respeitando o meu limite, ó, eu escuto muitas outras pessoas, mas tem dia que eu não tô bem, eu não posso ultrapassar esse limite, né. E eu comecei a entender a partir daí, mas foi bem difícil, até hoje eu tenho muita coisa pra aprender sobre mim, assim. E pra mim, assim, é bem sofrido, eu confesso que é bem sofrido, porque eu tenho muita questão de lidar com a opinião do outro, que é uma coisa que eu acho que muitas pessoas passam, né. Então sempre acho que eu tô incomodando, que eu tenho que me moldar para encontrar em algum lugar, e isso acho que independente da idade, é uma dor que demora para passar, né, uma que eu É tenho como dificuldade. se como se faltasse alguma coisa ali, né. E algumas ve eu recebia muitos feedbacks
falando que eu tinha que ser uma pessoa que eu tinha que me impor mais. E eu olhava para aquilo e falava: "Gente, mas isso não combina comigo, imposição", né. Aí eu comecei também a ler sobre o assunto, e aí eu percebi que existe uma diferença, né, entre você se impor e se você se posicionar ali no seu trabalho. Porque o posicionamento é diferente, porque você não precisa simplesmente impor alguma coisa que você queira. Você simplesmente consegue se comunicar, expressar aquilo que você está precisando, mas assim de uma maneira respeitosa. E eu achava que a imposição acabava sendo um pouco mais como se fosse desrespeitoso com a equipe. Eu achava que fosse, assim, até às vezes autoritário, né, a imposição. Prepotente, né. Sim. E eu ficava me perguntando: "Gente, mas por que que eu preciso me impor? Eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho". Mas, assim, a diferença ela realmente incomoda um pouco, né, numa empresa. Ainda mais quando todo mundo é orientado para a extroversão, né, que é aquela coisa, assim, de se comunicar o tempo todo. E e por que precisar se comunicar o tempo todo? A gente até fala, né, por que existem tantas reuniões que poderiam ser um e-mail? Sim. Tem até meme, né, para falar isso. Para que tanta conversa? Eu acho que é legal a gente alinhar, né, eu sempre falava isso, mas a gente já alinhou, eu acho que está tudo ok. Por que é que eu preciso me comunicar o tempo inteiro? Era isso que eu sempre pensava também no trabalho. Mas isso que você falou, por que que a gente demora tanto, né, para tentar se conhecer? Eu acho que nem se preocupa com isso, porque acho que essa é a história de quase todo mundo, né. É. Quando a gente passa por alguma coisa que realmente nos incomoda, a ponto de afetar até a nossa saúde, é um caminho que as pessoas buscam, né, se autoconhecer. Algumas pessoas são diferentes, algumas pessoas já querem, os introvertidos têm muito isso também, né, de refletir, de querer entender tudo que está acontecendo, de querer Silêncio até demais, é, né. de querer encontrar sentido em tudo. Mas como você falou, há 2 anos mais ou menos você está se entendendo melhor, né? É, realmente eu de uns 2 anos pra cá foi coincidentemente, assim, o período que eu conheci tua paz inclusive, né. E e que eu acabei entendendo um pouco melhor, assim, eu falo que é um pouco, porque é um processo bem difícil a gente entender. Tem horas ainda que eu acabo, explodindo, assim, no sentido de ficar me sentir triste, me sentir incapaz, porque eu me cobro muito, né. Tento ainda me encaixar muito nos lugares, por mais que eu tenha excelentes amigos, uma excelente família, nunca me cobra disso, mas eu sinto, o mundo parece que deixa a gente um pouco de lado. Sei que às vezes pode ter só um pouco de vitimista, mas você sabe que realmente é esse sentimento que a gente tem, né. Até a gente conseguir processar isso, porque a gente sente isso durante muito tempo. Então isso eu lido hoje melhor, porque eu aprendi a falar muito não. Meu marido inclusive, né, me ajudou muito com isso, porque eu tinha muita dificuldade de falar não, né, e hoje eu falo não sem ter que me explicar. Eu entendo que eu quero ficar quieta, que tá tudo bem, tá tudo certo, eu não preciso responder todo mundo no WhatsApp rápido. Tanto que eu percebi, assim, o impacto que o meu comportamento teve com as outras pessoas, que as pessoas falam: "Não, mas você tá bem?" Quando você começou a falar não, né? Isso, exatamente. "Falou, você tá bem? Tá tudo certo? Você não tá mandando mensagem, tá demorando pra mandar mensagem." Mandava mais, eu falei: "Eu tô bem, eu só tô tentando desapegar de algumas coisas mesmo." E pra quem eu tinha uma intimidade eu explicava, né, porque eu só tô tentando desapegar de algumas coisas pra eu ficar melhor, né, porque quem me conhece sabe que eu passei muita coisa ruim, mentalmente falando, psicologicamente falando. Então, hoje eu demoro pra responder, eu foco o conteúdo que eu consumo na internet é só focado em coisas boas que vão me agregar, então assim, mas isso é um processo difícil, acho que pra todo mundo. Todo mundo deveria fazer isso, mas é muito difícil cair em si, assim.
Engraçado que isso que você falou, né, a gente confunde muita coisa, né, a introversão a gente confunde às vezes com a timidez, a gente não sabe, né, se só quem sabe o que a gente sente por dentro somos nós mesmos, né. Esse desconforto que você citou, eh, "Nossa, eu tô cansada, não sei porque eu tô cansada", e essa coisa de fazer o deixar as coisas correrem, não conseguir colocar limites para as pessoas, deixarem as pessoas ultrapassarem, né, o a nossa linha ali de segurança. E isso que você falou é muito importante, porque muitas pessoas fogem até da terapia, né. E na terapia isso é uma coisa que a gente consegue compreender muito bem. Que a gente pode sim ampliar nossos limites, mas com calma, se entendendo, né. Até onde eu posso ir? Ok, eu posso fazer tudo isso que você falou, eu posso dar treinamento, eu posso dar workshop, eu posso ser líder de uma equipe, mas eu não posso deixar que esses meus limites sejam abruptamente, né, como é que se fala? Invadidos pelas outras pessoas. Isso realmente é um processo de aprendizagem, né. Você foi entendendo ali, em cada sessão, né, como é que você poderia fazer isso. É, foi na terapia que eu descobri que eu era introvertida, né, antes eu era uma falsa extrovertida, né. Era um personagem, né, que eu tentava criar ali pra agradar as pessoas e a mim mesma, porque eu achava que aquilo era o certo, né. Eu fui ensinada, assim, pelo mundo que aquilo era o certo, né. Então na terapia eu descobri que eu era introvertida, pra mim foi ótimo, eu acho que todo mundo quando descobre fala: "Nossa, eu sou introvertida". Que bom que você descobriu isso agora. Aí eu pesquisei um pouco sobre, né, a questão igual você comentou, da diferença de introversão com timidez. Eu não sou tímida, eu consigo falar minha irmã já é uma pessoa que é introvertida e é tímida, então assim, nós somos diferentes, né. E essa questão dessa questão dos limites que você falou é muito importante. Eu acho que para qualquer pessoa, né, questão de impor limites e não deixar ter aquelas coisas que te incomodam, que não sei se essa palavra seria certa, que te dão algum tipo de gatilho, alguma coisa que você já passou na sua vida, você continue tentando fazer aquilo, sabendo que você não gosta de fazer aquilo, você tá cansado de fazer aquilo. Então, assim, eu fui virando uma chave devagar, né. Tentando mudar de emprego, tentando mudar de área, que também é muito difícil no Brasil, né, atualmente a situação no geral sempre foi difícil questão de trabalho no Brasil, mas, eu acho que essa virada de chave é muito difícil, mas é muito necessária. E a terapia, não fujam da terapia, gente. Terapia é muito necessária, que é até Exatamente. é uma conversa muito necessária. Eu acho que a questão da pessoa só puxando essa questão da terapia, pessoas às vezes acabam não se dando bem com o primeiro psicólogo e já desistem. Não, gente, vamos lá, vamos pra uma hora você vai encontrar um que você se sinta mais à vontade. A terapia ela é muito importante. Isa, você me falou desse ponto de virada, né, que foi quando você começou a fazer terapia, se entendeu como uma pessoa introvertida, e você consegue se lembrar qual foi o momento em que você percebeu que você não estava mais se forçando, que você não precisava mais se forçar a atuar, né? Sim, consigo. Eu me lembro porque foi esse ano, na verdade, que isso aconteceu, assim, de fato, né. Eu resolvi sair do meu último emprego, né, para buscar outras oportunidades, e eu simplesmente passei um período em casa, né, eu me programei para que eu pudesse passar um período em casa, né, descansar a cabeça, botando a cabeça no lugar, tentando pensar em coisas novas para minha vida. Eu sei que não é todo mundo que pode fazer isso, né, infelizmente, mas eu consegui fazer. E eu parei e durante esse tempo que eu fiquei em casa, sozinha, né, assim, porque meu marido trabalha, né, eh, eu eu fiquei me analisando, né, por que que eu tenho tanta dificuldade, né, eu tô fazendo terapia,
tô fazendo tudo assim, certinho, né, porque eu tenho tanta dificuldade, às vezes, de me impor, de falar alguma coisa, principalmente no ambiente de trabalho. Eu prometi pra mim mesma que o próximo trabalho que eu entrasse, eu iria expor melhor minhas opiniões, mesmo com medo, mesmo gaguejando, o que fosse, porque por mais que eu fale muito bem, na hora de eu me impor, assim, questão de trabalho, eu sentia muito receio, né, por questão de precisar do trabalho, como é a realidade de vários brasileiros, né. Eh, e isso eu percebi nesse trabalho novo que eu melhorei muito, né, que eu consegui, eh, qualquer coisa que veio até mim, ser conversado, eu consegui responder de forma calma, sem ficar nervosa, né, quando a conversa é saudável, claro, né. Então, assim, foi esse ano mesmo que eu resolvi, que eu tomei a atitude de sair do trabalho para buscar uma coisa nova, e que eu entendi que eu precisava desapegar de várias coisas, de celular, de responder tudo muito rápido, essas coisas, que são coisas bobas, coisas óbvias, mas que fazem muita diferença para uma pessoa que é introvertida, que a gente dá esse tempo, a gente precisa do tempo, né. E eu tenho a questão eu sou muito sensível, assim, até comentei com você uma vez, eu fiz uma pergunta em relação do som, que eu gosto muito de música alta, mas eu não gosto de barulho, barulho me incomoda para trabalhar, para fazer as coisas, e você respondeu. Então assim, eu sou muito sensível, eu preciso entender isso. Então a questão do barulho também, que é uma coisa que me incomoda, mas eu fico: "Ai gente, se eu ficar falando vai parecer que eu sou chata", e não é que eu sou chata, me incomoda, o que eu vou fazer, né, eu sou muito sensível com algumas coisas. E eu achei muito legal que eu ia comentar com você do seu último episódio, foi a questão de brilhar em silêncio. Nossa, eu achei isso é que eu tô passando, assim, exatamente isso agora, né, nesse momento meu de descoberta e ter a coragem de agir, né, da forma que faz bem pra mim, né, de entender porque toda vez que entrava alguém na empresa, em qualquer empresa que eu trabalhava, que era muito extrovertida, que falava rápido, eu pensava rápido também, só que eu penso pra falar. Então eu falava em outro momento, eu falava em uma reunião, eu falava em particular com o gestor, né, essa questão de brilhar em silêncio deu até uma virada, assim, na minha cabeça também, que eu estava tão, sabe quando você tá meio pra baixo, assim, que se compara às vezes com as outras pessoas, e foi muito legal isso, né. Fica aqui como elogio também, que eu achei excelente esse episódio, e essa questão de brilhar em silêncio foi muito muito bonito que você falou que todo mundo, né, dá pra brilhar. Então assim, essa virada pra mim foi esse ano mesmo, mas eu tive que tomar várias atitudes pra que eu conseguisse, né, agir da forma que faz bem pra mim. Sei que não é a realidade de muitas pessoas, né, então o que eu aconselharia é ir com calma mesmo, né. Pra você não se assustar e não assustar os outros também, né, porque a mudança ela é difícil, tanto pra você quanto pra quem convive com você, né, mas vai com calma. Acho que a melhor o melhor conselho, vá com calma, não fica se cobrando: "Ah, eu descobri que eu sou introvertida, então eu tenho que fazer isso, isso". Não, calma, tenha paciência, tempo. Se entenda primeiro, porque eu sou introvertida de um jeito, a Gia é de outro, a outra pessoa é de outro. Então acho que é o melhor conselho que eu dou, vá com calma, se entenda primeiro. E a estratégia, né, qual vai ser a estratégia que eu vou usar? Porque alguns ambientes de trabalho, eles são caóticos mesmo, né. Então Muito. tem aquela tem aquela urgência de que as coisas aconteçam. Para o introvertido, isso, às vezes, pode ser muito desgastante, né, porque, assim, eu não tenho tempo nem para pensar antes de falar, a reunião já acabou. Então Sim. a sensação que muitos de nós temos é que: "Nossa, eu tô apagado aqui dessa equipe, né, eu não consigo, não tem tempo para eu colocar ali o que eu tô pensando ou dar alguma ideia mais bem pensada". E, essas histórias que eu contei no último episódio foram pessoas também que me enviaram. E Hum. quando aconteceu ali, né, quando tiveram chance de fazer uma pergunta, e essa pergunta foi certeira, aí todo mundo para ouvir,
porque isso vai economizar ali vários dias de você fazer alguma ação que não vai dar certo no resultado final, né. E essa pessoa Sim. economizou tempo. Ela percebeu alguma coisa ali que ia fazer economizar tempo, sendo que os ambientes são muito apressados, né. Então eu acho que essa é a contribuição que o introvertido tem, ele observa, ele analisa e ele pode fazer a equipe ganhar tempo. O problema é que as pessoas não esperam, né, muitas vezes, para ouvir a contribuição do introvertido. E e esse desgaste que eu te falei, né, se a gente não tem esse tempo aí para recarregar essa bateria, para chegar em casa, para descansar, eu sempre falo, né, chega em casa, toma um banho com a luz apagada, apaga a luz e fica ali sentindo pelo menos a é um exercício rápido, né, pelo menos a água caindo ali no seu corpo, e fecha os olhos e que seja 5 minutos. Isso para mim recarrega, né. Que você acha que te recarrega? Você acha que seria a escrita? Olha, que me recarrega, depende do momento. Quando eu tô assim, às vezes, que eu tô muito reflexiva, que eu tô mais naquela eu sou bastante melancólica, assim, eu tenho esse ladinho melancólico. Eu gosto muito de escrever, o que eu tô sentindo, às vezes não é o que eu tô passando naquele momento, mas às vezes pode ser alguma situação que eu já passei ou que eu vi alguém passando, porque eu observo muito, muito todo mundo ali, tudo que as pessoas estão fazendo, se a pessoa tá bem, se a pessoa não tá, então escrever me ajuda muito. E expor essa escrita, eu poder ter um lugar de fala, que eu, no caso, fiz uma página recentemente, né, que eu comentei com você. Então assim, isso e eu tinha medo de fazer, tinha medo de expor ali a minha escrita como se eu estivesse me expondo e na verdade eu não tô me expondo, não tô falando nada demais, eu tô falando coisas, do dia a dia, né. Então assim, escrever me alivia, em algumas situações escutar música me alivia muito, meu marido até brinca que quando ele chega, eu estou aqui na sala com a música alta, ele já sabe que é o meu momento, não é pra me Uhum. incomodar. Então, assim, escutar música, minha família é muito apegada à música, né, minha irmã toca pandeiro, percussão, violão, meu pai também tocava, então assim, o que me recarrega é isso. E ou ficar em silêncio. O silêncio também eu aquela questão de não fazer nada, gosto Nada, muitas vezes de não fazer isso. nada. Sim, não mexer no celular, só viver, sabe, só existir. Eu gosto muito disso, me E olha que recarrega interessante, bastante. né, que interessante, cada pessoa tem ali o seu protocolo de recarregar a sua bateria, né. Não tem uma receita ali de bolo, né, que vai dar certo para todo mundo. Ouvir música alta te recarrega, né. Sim, eu gosto muito de ir em show, por exemplo, Eu também adoro. é um dos poucos lugares, assim, que tem muita gente, assim, que eu gosto de ir, me sinto à vontade, eu gosto de rock, né, então eu gosto muito de show de rock. Nossa, eu saio de lá, assim, renovada, parece que eu vivi a melhor coisa do mundo, que pra mim aquele momento ali é a melhor coisa que eu tô vivendo. E eu fico, assim, meses com aquela felicidade, com aquela lembrança, então, pra mim é muito bom, né. E isso é autoconhecimento também, né, porque você sabe, você percebe o que que te faz bem. Aí você fala: "Olha, um dia que você tá, assim, mais borocochô, assim, mais cansada, eu sei que se eu fizer isso, isso vai levantar ali o meu astral, né, vai recarregar". Por exemplo, quando eu viajo, eu também eu sou uma pessoa bem sensível também, mas engraçado que a minha bateria dura 2 vezes mais, porque eu posso passar um dia inteiro andando e depois à noite ir a um show, ficar 5 horas em pé, que isso já aconteceu, Aham. e bem, né, porque aquilo tá me recarregando, né, aquela música tá me recarregando, né, aquela novidade. Eu tenho um perfil de abertura também, né, que é o amor, assim, pela novidade. Eu gosto de novidade, né. E é a observação mesmo, você autoconhecimento, né, observação, o que que me faz bem, o que que me recarrega e o que drena, né.
Nós sensíveis, às vezes, uma única pessoa pode descarregar nossa bateria rapidamente, né, Nossa, de 100 eu para 1%. eu tenho, desculpa te interromper, eu tenho esse problema. Depende do jeito que a pessoa é, assim, parece que eu fico cansado se eu ficar 10 minutos perto daquela pessoa, até acabo me retirando, assim, eu tenho esse problema que eu tenho que eu fico tentando lidar, porque alguns ambientes são só obrigados a ficar ali durante um tempo, então mas é muito difícil pra gente que é sensível, assim, tenta que toda essa sensibilidade, você se manter ali, conseguir falar, conseguir se posicionar, sabendo que às vezes o comportamento ali de uma pessoa te cansa muito. E eu ainda mais que eu tenho um senso de justiça enorme, então, se eu vejo isso até me consome, assim, se eu vejo qualquer tipo de injustiça, pessoa sendo maltratada, pessoa sendo grosseira sem necessidade, até porque grosseria não tem necessidade nenhuma. Eu já fico pego aquilo pra mim, eu fico chateada com aquilo, remoo aquilo, mesmo que não foi comigo, entendeu. Então, fico pensando assim: "Nossa, por que que a pessoa é assim, né? Pra que que essa pessoa é desse jeito? Por que que ela reage assim?" É a reflexão, né, que a gente É, fica refletindo, né, sobre os acontecimentos sim, do dia. sim. Então, hoje, se você pudesse dizer assim, avaliar, né, como é que você está se posicionando, né, no seu trabalho depois de todas essas descobertas e e tudo mais, se percebendo, né, como que você acha que você está se posicionando hoje em dia? Hoje eu tenho um posicionamento muito firme. Eh, uma das técnicas que pra mim funcionou foi já que às vezes eu não consigo, eh me mostrar de certa forma, por exemplo, numa reunião ou ali numa conversa rápida, eu converso com o gestor em particular e exponho minha ideia, entendeu? Isso pra mim funcionou, isso lógico que você tem que ter um gestor que queira te ouvir também, né, então, que eu consegui pensar com calma, consigo falar, se eu tenho às vezes um feedback negativo, eu questiono, eu pergunto para eu entender o porquê daquilo. Pra eu poder melhorar, ou se realmente ou se não, se eu não concordar, eu conseguir falar: "Não, não concordo, não é dessa forma, etcétera". Melhorei muito nisso, eu tinha muita dificuldade de me posicionar, assim, profissionalmente, né, principalmente feedback negativo, quando às vezes eu não concordava com alguma coisa. Mas foram técnicas, né, que eu tive que ir adaptando, observando, né, é um treinamento diário, né, a vida é um treinamento diário, né, de você se ir se lapidando, né. E é isso que você falou também de um exercício muito legal também de observação, né, é escrever, né. "Ah, o que que aconteceu nesse dia que eu senti que fiquei mais cansada, né? Por que que será que essa pessoa drena tanto a minha energia?" E escrevendo, e na medida que você vai escrevendo sobre aquilo, parece que as portas ali da sua consciência vão abrindo, né. E de repente você começa a identificar isso que você falou gatilho, que gatilho que tem essa pessoa, né, por que que será que eu não me sinto tão bem nesse ambiente? Será que esse ambiente não eu não sinto esse ambiente seguro para mim? Será que não seria legal eu procurar outras alternativas? Mas, por enquanto, criar uma estratégia para continuar aqui até encontrar um lugar melhor, né. São estratégias que você mesmo vai ter que buscar, né, Sim, para é. encontrar esse lugar, né, um lugar que seja mais seguro para você estar, para você poder se expressar. Se não tiver lugar de expressão, aí você realmente eu acho legal isso, mandar um e-mail, né, para o seu gestor, se ele não puder te atender, ou se ele te dá esse espaço para você falar: "Olha, eu sei que não deu tempo de falar na reunião, isso que aconteceu, mas eu estava pensando saí de lá, fiquei pensando em tudo que foi dito", né, ou se achar um espacinho, resumir o que foi dito ali, colocar alguma coisinha sua, né. Ah, o que pode acontecer, que muita gente acabou me escrevendo também: "Ai, mas eu já não tenho mais paciência para tentar fazer isso, porque eu nunca tenho espaço".
e eu fui ficando cansada, cansada. Então, hoje em dia, eu só vou mesmo para reunião e espero ela acabar. Porque também já tentei dar ideias e as minhas ideias não foram ouvidas. Eu eu acho que nesse momento, é hora de procurar outro ambiente, né. Porque ali você não tem mais motivação nem para tentar, né, alguma estratégia diferente. Então talvez, é claro, com calma, né, analisando, usando ali seus próprios recursos, né, que os introvertidos têm tanto, que eu acho que é a paciência também. Acho que a gente tem uma paciência para esperar ali, né, de repente encontrar um outro lugar Sim, para estar. é é isso mesmo. O que eu aconselharia é isso exatamente o que você falou, assim, se a pessoa, eh, infelizmente, se a pessoa demorar, às vezes, tipo, não ter medo, né, de sair dos lugares, porque, assim, eu sei que a realidade é muito difícil no Brasil para muitas pessoas, mas se você pode tentar, se você tem condições de tentar, não tenha medo de sair dos lugares, porque, todo mundo é substituível das empresas. Então, assim, se você já não tem nem mais vontade de tentar, porque o introvertido, a maioria deles são criativos, né, porque a gente pensa muito. Sim, É, a então gente tem um assim, arsenal, né, de ideias. sim, então assim, normalmente quando eu chego num lugar, eu já estou observando tudo, já estou pensando em tudo que já pode melhorar, o que eu posso fazer para ajudar e etcétera, minha cabeça funciona assim. Só que eu preciso aplicar esse momento certo, né, e com alguém que realmente queira me ajuda, né, que eu esteja num lugar onde eu seja ouvido, onde a minha inteligência, a minha criatividade seja valorizado, né. Eh, eu mesma, assim, não venho de uma família rica, né, eu me sustento com eu e meu marido, então assim, não posso simplesmente sair do trabalho, não trabalho, não é assim, é difícil, né, eu entendo que é difícil, mas hoje eu me conheço, eu sei meu potencial, né, que foi uma coisa muito difícil pra eu acreditar no meu potencial, que acho que muita gente tem medo, né, de sair dos lugares por não acreditar em si mesmo, né. E eu tive que aprender a me posicionar para eu ir melhor numa entrevista, para eu conseguir um cargo melhor e etcétera. Então essa questão que você falou, de analisar com calma e de acordo com a realidade de cada um, né, e e é isso. E para a gente terminar, Isa, nossa, acabou muito rápido. Acabou rápido mesmo. Ai. Conta um pouquinho do seu canal, que você escreve, né, no Instagram, fala pra gente, né, qual que é o endereço, o que você sente, assim, depois de poder expressar isso, né, em público, porque algumas vezes a gente tem medo mesmo de se expor, né, de repente você começa a fazer, entra em ação e percebe que não era nenhum bicho de 7 cabeças, né, que você tem o controle sobre o que você vai escrever, né, Sim, sua mão não vai começar a escrever sozinha lá e vai contar coisas que não poderiam ser contadas, né. sim. Eu tenho uma página no Instagram que eu fiz recentemente, né, que é @refletindo com a Isa, que é mais focada em questão de reflexão mesmo, porque como eu penso muito, eu analiso muito, e eu tenho essa questão de senso de justiça, né, dentro de mim que eu sempre tive, eu fiz isso com a intenção de fazer questionamentos mesmo, não só pra gente, mas para os outros também, né. A gente tentar entender os outros, essa questão de saber onde é o nosso lugar também. Eu gosto muito de escrever poesia. Poesias eu ainda não cheguei a postar lá, por enquanto eu tô mais na parte de frases reflexivas, que eu tô acho que na crise dos 30, então eu tô muito reflexiva. Então, eu tô muito reflexiva, então eu fico analisando essas coisas, pessoas, tudo que eu já passei, eu tô nessa questão de autoconhecimento também. Então, eu acabo postando mais isso, né, com a intenção de ajudar, assim, às vezes a frase pode ser um pouco triste, mas no final tem uma reflexão ali junto, né, porque a vida é isso, né, é feita de momentos felizes e triste, a gente tem que tirar coisas
hoje tudo é difícil, mas é a vida, né, falando assim. Então, quem quiser me seguir, puder me seguir para conhecer lá, o meu trabalho, é @refletindo com a Isa, e eu espero ajudar a vocês de alguma forma, da mesma forma que a Gi maravilhosa ajuda tanto a gente aí. Ia te perguntar o que que o canal trouxe, assim, para você, né, o Levemente Introvertida, o que você acha que contribuiu nessa sua trajetória aí de se conhecer melhor? Eu vou te contar como que eu te conheci, que é um pouco engraçado. Eu saí da terapia, o assunto era introversão, extroversão, cansaço, etc. Falei: "Ah, acho que eu vou pesquisar sobre introversão". Aí eu fui pesquisando, fui lendo, eu falei: "Vou seguir um monte de página de gente introvertida". Aí não tem página de gente introvertida quase, poucas páginas que falam sobre esse assunto. Normalmente os perfis dos introvertidos são todos fechados, né? Sim. Aí eu falei: "Gente, tem poucas comunidades de gente introvertida", aí eu achei você, coloquei introvertido no Instagram, foi a primeira que apareceu. Aí eu fiquei parando, porque eu um tempão olhando seus posts, aí vi que você tinha um podcast, eu comecei a ouvir, aí eu me senti acolhida, me deu assim, eu não tô sendo exagerada não, me senti muito acolhida, eu falei: "Olha gente, eu tenho um grupo", sabe aquela questão da escola, a gente tem um grupo, eu tenho um grupo onde eu me encaixo, então, aí Tem uma quando galera aqui, né, que também aí quando eu falei com você, eu acho que pelo direct, você me respondeu, eu falei: "Olha, ela falou comigo, que é muito importante". Aí eu falei e toda feliz pro meu marido, eu falei: "Olha, a moça que eu sigo me respondeu". Aí ele: "Que legal", fiquei toda feliz lá. Então assim, pra mim foi muito legal. Nossa, não tem eu acho que esse trabalho que você faz, eu fico um pouco emocionada, porque pra mim foi muito importante, né. Eh Porque assim, é tão difícil o mundo pra gente, né, é tão difícil, não adianta querer romantizar, o mundo pra gente ele é difícil, ele é visto de uma outra forma. E você se expor, sendo introvertida, falando em público, numa rede social, na sua profissão também, né, é muito importante. Nossa, então eu quis participar por isso, assim, talvez, eu não tenha falado tudo que eu queria falar, né, talvez eu tenha uma outra oportunidade pra falar. Mas eu acho que o fato de você convidar a gente para conversar com você, para que as pessoas vão se sentir mais ainda: "Olha, tem muita gente parecida comigo, talvez eu só esteja no lugar errado mesmo", né, então, para mim exatamente, você né. fez muita diferença, de verdade, sou Ai, muito que grata bom. mesmo pelo seu trabalho. Fico muito feliz e e eu receber sua mensagem, né, se prontificando, né, para participar aqui, para bater o papo, eu fiquei muito feliz porque os introvertidos têm mesmo essa barreira, né, nós introvertidos. É uma linha que a gente traça ali, né, de ter medo de se expor. E Sim, o perfil é fechado. E quando a gente encontra pessoas que estão ali dispostas a mostrar um pouquinho mais, assim, de si, e ampliar um pouco esse limite, todo mundo se sente também com vontade de ampliar, né. E Sim, a gente acaba se ajudando, né. Você falando aqui, nos dando dicas, eu aprendendo com você, outra pessoa ouve, aprende também. É uma comunidade, né. Isa, muito obrigada, então, pela sua visita aqui no Levemente Introvertida. Foi demais te receber aqui e volte outras vezes. Boa noite. isso, boa noite. É isso. Se você gostou do que ouviu, por favor, compartilhe. Tem alguém que você conhece que poderia se beneficiar da nossa conversa? Por favor, indique. E se você sente que tem muito a oferecer, mas por ser mais quietinha e não querer se impor, acaba sendo mal interpretada ou até ignorada, eu quero te ajudar a se posicionar a partir da sua natureza. Em breve vou fazer um lançamento que vai te ajudar a se posicionar no trabalho e na vida com mais leveza e autenticidade.
Então, se esse assunto te interessa, eu te convido a visitar meu site e cadastrar o seu e-mail para ficar sabendo de tudo. O link está na descrição do episódio. Uma última coisa a dizer é que somos únicos como somos e cada pessoa reage de maneira diferente aos desafios da vida. Não existe um jeito certo ou um jeito errado. Introvertidos e extrovertidos estão do mesmo lado, ok? Todo mundo quer ser mais feliz. Tenha um ótimo dia e até a próxima.